Boa tarde aos amigos e amigas. Mais um dia, mais uma gravação. Então, um assunto que a gente está falando aí ultimamente é sobre o regime de escravidão do povo brasileiro. E os que escravizam esse povo, basicamente, vem de uma formação mental das falsas religiões. Esse não é o alicerce, irmão, o fundamento que faz com que hoje o povo brasileiro seja um povo escravizado é a disciplina das falsas religiões, que deveria ser diferenciada, né, irmão? Ela deveria, porque pode ver, irmão, que os países hoje pobres, a maioria estão presas à regra dessas falsas religiões. A única região que não é pobre, vinculada a essa falsa religião, é os Estados Unidos e a Europa, porque são países dominantes dessas religiões cristãs. Então, por aí você vê, irmão, como ela não faz bem para o povo. Ela faz bem só para os líderes. E por que funciona assim? Porque opera uma única forma de comando, do que dá ordem para o que obedece. É claro que os que vão dar ordem vão dar direito e privilégio a eles. E todos os seus próximos subordinados. É uma ditadura, irmão. É um regime ditador isso. Não tem como ser diferente, não. É uma ditadura. Porque todo comando, que ele é único, é uma ditadura. Que ele é único e uma lei única também, e uma moeda única. É uma ditadura. Então, por isso que a gente identifica essas religiões como falsas. Por causa do modelo que elas operam, da administração dela, na única forma de comando, uma única lei e uma única moeda. Então agora a gente traz a solução para esse caso. E a gente está apresentando aí para você os problemas detalhado que afeta o povo e que também nos afeta, tudo consequência aí desse modelo administrativo aí dos governos, vindo das falsas religiões, essa ditadura que impera no Brasil. Então agora é possível você dar um basta em tudo isso. Enquanto você não aceita esse trabalho, irmão, não vai mudar. Essa melhoria, essa mudança que é apresentada para você aí, sem que você decida mudar, ela é só para lhe iludir, para lhe enganar. Ela não é real, ela é falsa. Então nunca se firme nessa mudança aí. Você pode ver, irmão, que o Maranhão ele está se transformando no país, no estado mais pobre da federação. Tudo é consequência dessa ordem. E por que isso? Porque a melhoria que deveria vir para cá vai para outros estados e até para outros países. Mas por que acontece isso? Porque essa ordem que é estabelecida aqui nessa cidade, nesse país, ela vem para penalizar o povo. E o que é a penalidade? É a falta de emprego, falta de oportunidade, é a fuga de direito, irmão. Isso mesmo. A penalidade é isso. É a fuga de direito. Por isso que a situação vai de mal a pior. Porque se revelou a solução aqui nessa cidade, nesse estado, e o povo rejeitou essa solução. E como é que é feita essa rejeição? A ordem das falsas religiões. Eles dão a ordem e as pessoas obedecem. E a ordem basicamente é essa: você não aceitar essa novidade, se distanciar dela. Aí, para que as pessoas se distanciem, é obrigado que ele tenha oportunidade em outro estado, por exemplo. Eu tenho visto muitas pessoas que eram próximas desse trabalho, próximo de aceitar, foi tirado dessa cidade, desse estado, em busca de oportunidade em outro estado. Foi tirado, eles tiram.
Eles evitam que a pessoa aceita e, ao mesmo tempo, eles promovem uma melhoria para essas pessoas fora dessa região, desse estado até. Dando a entender que essas novidades não faz bem para as pessoas. Lá não faz bem para ninguém. Você vê o tanto de miséria que tem lá, violência, né? Só que todo esse acontecimento aí é produzido por eles. É o gerenciamento deles. Porque eles querem se apresentar como bonzinhos por meio de uma perversidade, de uma maldade a essa cidade, a esse estado, a esse país. Aí as pessoas podem estar vendo, esse cara está trazendo muitos problemas para essa cidade, para esse estado. Porque ele está empobrecendo muito, mas o problema não é eu. O problema é as falsas religiões. Que quer abençoar as pessoas, quer fazer o bem para elas, para eles, servindo esse Deus falso. E essa bondade ela não vem de Deus, ela vem do homem. Por isso que eles promovem a maldição a uns e bênção a outros. E a maldição, nesse caso, são as pessoas que estão próximas desse trabalho. Mesmo porque essas pessoas são orientadas a não aceitar, exatamente para que ele possa ser penalizado com esse laço de maldição. Porque se ele aceitar, basicamente, ele define a bênção para ele. Por quê? Por causa da lei. A lei que nós oferecemos a ele, ela é benigna. Ela não tem parte com o mal. Então não tem como ela fazer mal a ele. Mas se ele aceitar, por exemplo, quando as pessoas decidirem aceitar essa novidade, vai vir maldição para ela, mas não vem dessa lei. E sim da lei que ela deixou de obedecer. Então no começo vai acontecer isso. Por isso que ela tem que se agrudar, se firmar esse trabalho no início, até que essa diversidade passe. Esse lado adverso passe, ele vai passar, e aí virá o resultado da lei nova e pura que ele passa a obedecer. Mas é preciso que ele aceite essa lei. Então, de antemão, irmão, se você aceitar essas novidades, ela vai fazer mal para você no início. Aliás, não é essa novidade que vai fazer mal, e sim o lado que você deixou de obedecer. Ele vai penalizar você por você não obedecer mais aí. Então essa penalidade vem deles. Por quê? Porque você está desprotegido da bondade da lei pura. Por quê? Porque você não estava obedecendo a ela. Então você busca essa proteção e no início essa proteção não funciona. Porque não foi feito um vínculo protetor ainda para proteger você. E conforme você persiste a obedecer, esse vínculo ele vai ser formado, ele vai se fortalecer, a ponto dele chegar a proteger você, né, desses males. E esse vínculo que vai proteger você, ele será criado pela sua fidelidade à obediência às leis. É o meu caso também, irmão. Tanta adversidade eu tenho sofrido, né? Mas eu não tenho retrocedido. Eu continuo obedecendo. Continuo firme. Então essa adversidade ela vai passar. E aí se restabelece aí as promessas de bênção, gradativamente. E essas promessas ela vem por meio da minha obediência, da minha fidelidade, portanto conquistado com isso. Então essas conquistas que está sendo formalizada, ela é difícil, mas ela é definitiva, irmão, né? Então demora um pouco para vir por isso, porque se trata de bênçãos definitivas, que vai se estabelecer definitivamente, eternamente, no viver de quem conquistar. Então são coisas boas que as pessoas vão se beneficiar definitivamente.